Palavra de Deus, no livro do profeta Isaías também, capítulo 38. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede, e orou ao Senhor e disse: Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade e com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e diz a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: Ouvi a tua oração e vi tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. Veja só, meu irmão, você que está me ouvindo agora, me ouvindo em casa, me ouvindo aí pela internet. Nós temos aqui a história de um rei chamado Ezequias. O rei Ezequias era um homem fiel e temente a Deus. Era um homem que se entregava a Deus todos os dias. Se entregava na oração, se entregava nas atitudes. Aliás, quando nós falamos assim, se entrega na oração, essa palavra já está envolvida não apenas um diálogo, mas sobretudo uma ação. A palavra oração é a capacidade de nós falarmos com Deus e ao mesmo tempo nós fazermos ações, nos comportarmos de um jeito como aquele que fala. Você já reparou que às vezes a gente fala com uma pessoa, mas a gente se comporta como se não estivesse falando? A gente até fala, mas a gente não demonstra atitudes na direção daquela pessoa. Então muitas pessoas hoje em dia acabam sendo assim com o Pai, acabam se comportando assim com Deus. Nos diz a Bíblia que quem adoeceu de uma forma mortal, a sua doença era mortal, foi um rei chamado Ezequias. Observe que mesmo uma pessoa que é de Deus, mesmo uma pessoa que tem a presença de Deus, mesmo uma pessoa que faz a vontade de Deus, adoece. Mesmo uma pessoa com todas essas qualidades que tinha o profeta o rei Ezequias, de fidelidade, de inteireza de coração, era reto. Gente, um homem com todas essas qualidades, e mesmo assim, ele adoeceu de uma doença mortal. As pessoas hoje em dia costumam atribuir, quando alguém está doente, acham que é alguma coisa errada que a pessoa fez. É como os mitos na época de Cristo, que as pessoas achavam que alguém que tinha uma deficiência porque era amaldiçoado. Ou se uma doença acometeu, é porque a pessoa estava sofrendo um castigo. Ou se um animal peçonhento picou, é porque estava devendo alguma coisa. Não. Nós sofremos e podemos sofrer por 3 razões. E você precisa saber disso, e você precisa se confortar e se consolar e se exortar com isso. A gente pode sofrer primeiro por uma questão de humanidade. Nós todos somos humanos. E como humanos que somos, também estamos suscetíveis a ficarmos doentes. Todos nós estamos suscetíveis a ficar doentes. A gente pode adoecer, gente. É um vírus que tem aqui. É algum lugar que a gente bate o braço, que a gente bate a cabeça. As coisas hoje em dia acontecem por uma questão de humanidade. Veja o apresentador Augusto Liberato, que morreu lá no Rio de Janeiro, lá nos Estados Unidos. Observe que fazendo uma coisa usual, uma coisa que provavelmente ele fazia todo dia. Ao que me consta, era uma pessoa extremamente simples, que gostava de consertar as coisas dentro de casa. Então já era uma prática dele fazer essas coisas. Mas um acidente no momento que a gente menos espera. Eu quero dizer a você nessa noite, claro que você pode ter seus bens, desde que os seus bens não lhe tenham. Claro que você pode ser uma pessoa cheia de títulos, uma formação
maravilhosa, mas essas coisas não podem te ter. O rei Ezequias, apesar de rei, era um homem extremamente obediente, humilde, e a Bíblia diz que depois que acontece isso, a palavra nos diz que Ezequias faz um cântico para Deus. Ezequias compõe uma música para Deus. Sabe para quê? Para agradecer a Ele por tudo aquilo que Deus fez na sua vida. Qual é o segredo da oração de Ezequias? Uma oração sincera, com inteireza de coração, com fidelidade e com retidão. E essas coisas aliadas ao choro. Você tem chorado diante de Deus? Você tem apresentado a sua vida diante de Deus? Tem apresentado seus momentos diante de Deus? Se você tem apresentado, acredite, Deus está vendo tuas lágrimas. Ele não desperdiça nenhuma dor e Ele vai com certeza te abençoar mais e mais. Guarde essa palavra no teu coração. Amém.